Vamos agora nos dar a oportunidade de orarmos, nos elevar até o Pai, nos conectarmos com o grande universo, nos darmos a chance de estarmos incluídos na criação divina. Porque, como somos portadores de livre-arbítrio, se desejarmos estar a par da grande criação, a vida nos dará a oportunidade de sentirmos a falta do todo. E é com grande alegria que nos enxergamos participantes desta vida divina, aonde a cada etapa da vida material ou espiritual nos colocamos aprendizes das experiências que vivenciaremos nesta jornada divina. Que nós estejamos no Pai e que nós permitamos que o Pai esteja em nós. Assim seja. Boa noite a todos. Como foi colocado pelo nosso moderador, hoje o nosso tema, neste estudo com base no livro Nem Tudo é Karma, mas Tudo é Escolha, o tema que nós vamos conversar hoje é o peso da mentira. Como nós estamos fazendo este estudo, tendo como base o livro que eu mencionei, eu gostaria só de lembrar a vocês, este livro aqui, eu gostaria de lembrar a vocês que o nosso objetivo, claro, não é levarmos a vocês o conhecimento da história do livro, mas darmos a vocês, enquanto estamos buscando mais entendimento sobre os temas propostos, trazer exemplos que nos facilitariam e muito na compreensão, né, desses temas. E buscando no livro, nos capítulos, se eu não me engano, é 28 a 34, é uma coisa assim, nós vemos uma passagem desse livro que fala muito, muito, muito sobre a mentira. E como nós, abraçando essa desvirtude, nós nos colocamos em enrascada, né? Por quê? Vamos começar primeiro pensando o que é a mentira. Bem, como nós estamos num processo de crescimento evolutivo, nós já justificamos para nós várias modalidades de mentira. Dentre elas, aquela que a gente fala assim, é mentira branca. Não, essa mentira ela é necessária, é para não as pessoas não ficarem magoados, né? E outras tantas formas de nós encararmos essa postura nossa que só nos leva a enxergar a nossa ainda pequenez evolutiva. Porque verdades ou mentiras à parte, mentirmos justificando a nossa ação não retirará de nós a capacidade de nós ainda
vivenciarmos as nossas experiências sem nós termos condição de enfrentar a vida. Olha que coisa interessante. Bem, vamos tentar colocar um exemplo aqui que sempre é muito útil neste momento. Nós temos o nosso amigo Bruno, que é flagrado pela mulher em sua sala. Calma, Bruno, calma, em sua sala. E ela chega para ele e fala o seguinte: Bruno, como eu estou? Ou pergunta difícil que a mulher faz para o marido, né? É desesperadora essa pergunta. O marido olha para ela da cabeça aos pés e ele só não ri porque ele tem vontade, ou melhor, ele não quer morrer. Então ele olha para ela assim e fala: Meu Deus, o que eu faço nessa hora? Minha mulher é sempre linda, mas essa roupa tá terrível, né? Que é sempre isso que o Bruno pensa nessa hora. Minha mulher é sempre linda, mas essa roupa não combinou com ela. Mas o que eu faço? Porque eu conheço a minha esposa e eu sei que ela vai ficar brava comigo se eu falar qualquer coisa. Gente, não estou dedando o Bruno, hein? Não estou. E aí, o que acontece? O Bruno olha e fala assim: Você está perfeita, minha esposa. O que Bruno fez? Alguns dirão, principalmente os homens, dirão que Bruno foi sábio e que ele precisava tomar essa atitude porque ele quer viver em paz com a sua esposa, não é? A esposa do Bruno, possivelmente não sabendo a verdade que está no coração do Bruno, fica muito feliz com essa resposta. Só que passa-se um tempinho e aí a Catilei descobre que o Bruno não gostou muito daquele visual dela. Porque, gente, claro, homem, ele se cagueta. E ele falou alguma coisa e ela percebeu. E aí, neste momento, a bomba atômica estourou. E aí ela fica muito chateada com ele. Bem, primeira coisa, neste nosso exemplo, sei que nós estamos aqui rindo, claro, isso foi só uma brincadeira entre Bruno e Catilei, mas a verdade, ela sempre prevalecerá. De alguma forma, a gente descobre aquilo que a gente tenta esconder através de uma mentira, mesmo que esta mentira seja branca, como se fala por aí, ou uma mentira que traria paz no nosso lar. Mas qual seria a atitude, então, que o Bruno poderia falar? Por incrível que pareça, por que eu fiz a associação da mentira com o nosso patamar evolutivo? Porque quando nós falamos a verdade que vem do nosso coração, nós estaremos falando essa verdade sempre da melhor forma possível. Nós sempre estaremos falando a verdade com a nossa coerência racional e emocional. Então, se o Bruno, por exemplo, numa situação como essa, o Bruno chegasse para a Catilei e falasse: Meu amor, começa passando, né, fazendo carinho. Então vamos lá, meu amor, você é sempre muito linda, mas essa roupa em você ou está te engordando, ou não está ficando bastante, não está valorizando você, porque eu sei que você tem muitos atributos a serem mostrados aí. Então, neste momento, pode ter certeza que Catilei vai ser muito agradecida pela verdade que será dita. Por que a gente mente? Existem vários motivos para isso. No nosso exemplo, realmente foi porque o Bruno não queria magoar a esposa. E neste momento, às vezes, é muito mais fácil, dá muito menos trabalho
a gente jogar aquela mentirinha que a gente chama de mentirinha branca, ou a mentira que é construtiva, né? Aquelas coisas que a gente bota os adjetivos bons para algo que não é tão bom. Mas ainda assim, quando nós agimos dessa forma, a gente está sendo falso. E sendo falso, não agindo com a nossa verdade, nós estaríamos espiritualmente trazendo para nós mais uma carga de débito. O que seria isso? Seria, por exemplo, nós, em determinada situação da nossa vida, através das culpas que nós vamos juntando, e quando nós desencarnamos, acabamos enfrentando aí a nossa consciência, esse juízo implacável. Essas mentiras que nós as utilizamos para não termos trabalho, elas se juntam a estas culpas que nós carregamos. Então, nossa, Adriana, mas né? Vamos falar sério. Bruno não fez nada demais. Não, ele só falou aquilo que a esposa queria ouvir, porque ela estava achando que estava bom, e aí, de repente, ele só confirmou o que ela achava. Mas é uma mentira, é algo que a gente acaba levando conosco. E mais, a cada mentira que nós colocamos em prática, a gente pronuncia, mais viciado na facilidade das mentiras nós ficamos. Olha, olha a palavra que eu acabei de usar, viciação. Porque, gente, mentir, normalmente a gente mente porque nós temos um objetivo. Normalmente a gente mente porque, diante de uma circunstância, nós vemos que a mentira nos trará algum benefício, nem que seja não brigar com a esposa. Então, neste caso, a gente acaba se utilizando deste processo, deste comportamento, e vendo essas facilidades, nós vamos firmando aquela crença de que mentir não é errado, e de repente a gente começa a se perder na mentira, e a gente começa a ir agravando os níveis de mentira que nós vamos pronunciando. Só um minutinho, Suzana. Então, neste caso, quando nós fazemos isso, a gente vai perdendo a noção daquilo que nós estamos fazendo. É mais ou menos o seguinte: quando eu começo a. Ixi, o que eu fiz aqui? Quando eu começo. Gente, eu fiz alguma coisa aqui no meu computador, deu tilt aqui. Vamos lá. Quando eu começo a agir, vamos botar dessa forma, quando criança, nossos pais vão lá e colocam lá numa bandejinha, lá na sala, várias moedinhas. Eu sei que essas moedas são dos meus pais, mas eu chego, eu quero muito comprar uma bala. Aí eu vou lá, pego 10 centavos. Depois, um outro dia, eu vou lá e pego 20 centavos. Eu percebo que meu pai não ligou, eu percebo que meu pai nem percebeu que eu peguei. E aí eu vou 10, 20, R$ 1, e aí vai se aumentando. Chega um momento, gente, que é o que a gente vê às vezes por aí, aonde pessoas, às vezes, na corrupção, acabam pegando milhões e não percebem o que estão fazendo. Por quê? Porque eles não começaram em 1 milhão, em 2 milhões, eles começaram lá em 10 mil, 20 mil, 30 mil. Percebem? A mentira é da mesma forma. Se de repente eu começo com uma mentirinha falando com a esposa que ela está muito bonita numa roupa que eu não gostei, de repente, uma outra circunstância, para eu não me ver envolvido numa briga, eu vou falar uma mentira maior, e depois uma maior, e depois uma maior. E aí eu só vou me enrascando, me enrolando nas mentiras que eu tenho pronunciado.
Porque se eu minto por uma coisa, depois eu tenho que continuar mentindo para eu sustentar a primeira mentira que eu fiz. Ok? Fala, Suzana. Existe uma psicopatologia que chama mitomania, né? Que a pessoa é a tendência da mentira, mas não é, não é essa mentira consciente. Eu não minto com o objetivo de mentir, né? Porque eu não quero magoar, não quero, né? Ou quero me poupar de alguma coisa. A mentira, ela sai de forma muito fluida, assim. A pessoa ela mente tanto que ela própria acredita naquilo. Ela cria o mito na cabeça dela, né? Ela cria a história, ela cria os argumentos, ela cria. E aí, como fica essa psicopatologia, a espiritualidade, diante do que essa pessoa vai ter que lidar com a consciência dela quando desencarnar? Essa pergunta foi fantástica, Suzana, porque a gente precisa sempre lembrar do seguinte: não existe leis mais perfeitas e justas do que as leis universais, divinas, naturais. Não existe lei mais perfeita do que elas, né? Leis. E aí, o que que acontece? Nós temos, apesar de nós termos um termo, né, um provérbio que diz de boas intenções o inferno está cheio, né? Esse provérbio, ele quer dizer o seguinte, de boas intenções, conscientemente e deturpadamente falando, não é? Essa expressão, ela é irônica. Por quê? Porque é aquela história, a pessoa tinha boa intenção, mas era uma boa intenção tendo uma intenção pessoal para angariar. Nas leis divinas, tudo é colocado na balança na sua devida proporção. Então, se eu tenho uma pessoa que ela tem essa patologia, ou seja, é uma doença, é algo que a pessoa ela nem tem consciência do que ela está fazendo, ou às vezes ela pode até ter uma certa consciência, mas imediatamente as ações dela ela não está percebendo o que está fazendo, somente depois, quando alguém conversa ou ela se flagra em situações. Essa pessoa ela não pode ser analisada por essa lei perfeita, como, por exemplo, o Bruno, que tem consciência daquilo que ele está fazendo com a pobre coitada da sua esposa, enganando-a dessa forma. Que absurdo. Então, neste momento, nós temos que pensar que quem tem essa patologia, ela a tem, e essa patologia, agravando o estado deste espírito em termos de comportamento, além se dirá sobre ele só e só sobre aquilo que ele teria mais consciência. Mas vamos lá. Nós temos que lembrar que, às vezes, uma patologia, ela não é só uma expiação ou prova, ok? Nós podemos, às vezes, entender que essa pessoa, não estou dizendo que são todos os casos, mas que essa pessoa ela tem essa patologia em razão de uma viciação de vida após vida na mentira, chegando ao ponto de mazelar o seu perispírito e, ao contato do corpo físico, esta pessoa acabar mazelando seu corpo físico, ok? E aí, neste caso, a lei divina incidirá sobre essa pessoa também da forma mais justa possível, para que ela possa continuar aprendendo com as suas experiências reencarnatórias, carnais, né, nas reencarnações e até espirituais. Porque esta pessoa, por exemplo, com essa viciação, quando ela estiver no plano espiritual, ou seja, depois que ela desencarnar, ela vai continuar sendo mentirosa. Se ela veio de uma viciação, vida, né, de vida após vida, ela reencarna, ela contamina o seu perispírito, mas muita coisa será filtrada pelo seu corpo físico, e aí, quando ela voltar para o plano espiritual, possivelmente ela ainda poderá ter
um ranço, um resquício desta viciação. Tudo bem? Fala, Suzana. Tá, deixa eu só ver se uma outra situação caberia nisso também. Eu pego muito no consultório pessoas que mentem como um mecanismo de defesa. Não conseguem lidar com a realidade, ou não conseguem, assumir de fato as suas ações, e aí usam da mentira como mecanismo de defesa, como autoproteção, e aí cada um vai usar da forma como é muito mais para não lidar com determinadas situações. Eu não sei se eu estou sabendo explicar, né? Então, assim, entra nessa mesma categoria, entra em outra categoria, como seria isso? Suzana, tudo que é analisado por Deus, vou botar assim, né? Tudo que é analisado pela sabedoria divina, ela tem seu peso e tem sua medida. Nenhum caso é igual ao outro. Eu gostaria muito que vocês soubessem disso. Mesmo que eu e Suzana tivéssemos as mesmas síndromes, as mesmas, não importa. Meu caso será analisado de uma forma e o dela será de outra. Por quê? Porque nós não somos iguais, tivemos experiências diferentes que nos darão oportunidade de analisar as mesmas experiências através de nossa consciência, no nosso julgamento, e essas consequências, essas experiências, tudo isso nos fará indivíduos únicos. Então, quando a lei ela incide sobre cada filho de Deus, sobre cada criatura divina, a lei ela incidirá particularmente sobre cada uma dessas pessoas. Eu quero dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos dizer que a gente tem uma criança e essa criança ficou muito traumatizada. Por quê? Porque às vezes, em razão do embrutecimento dos seus pais, se ela saísse da linha 1 centímetro que fosse, essa criança ela poderia acabar sendo alvo de uma atitude dos seus pais bastante violenta. E essa criança, com certeza, acabará vendo na mentira um escudo de proteção. Então, se algo aconteceu, uma nota dela foi baixa, ela vai tentar, de todas as formas possíveis e impossíveis, de não contar para os pais essa nota baixa. Lembra que o meu exemplo está baseado nessa brutalidade, na violência, na forma de educar mais rigorosa, né? Então, essa criança, ela tentará, de todas as formas possíveis e impossíveis, de sair dessa, entre aspas, enrascada. E ela, por exemplo, os pais perguntam, cadê o boletim? Ah, não saiu ainda. Mentira, o boletim está dentro da bolsa. Mas como é que foi sua prova? Nossa, foi maravilhosa. Por quê? Ele sabia que não respondeu nada. Tudo é mentira. Mas ele está fazendo o quê? Colocando para frente o máximo possível e rezando para que não haja consequência da, da, das, da, das consequências desse ato que, infelizmente, ele está vivenciando, que seria essa nota baixa. Então, vamos lá. Essa criança ela teria condições de ser efetivamente responsabilizada pela situação em que ela está vivenciando? Sim ou não? Nossa, ninguém tem opinião? Verdadeiramente sim. Esta criança ela será responsabilizada pelas suas ações. Por quê? Porque, apesar dela ser criança no plano material, ela não é criança no plano espiritual. Não foi por acaso que ela está com essa família. Então, tem várias respostas que nós poderíamos dar.
Mas é claro, gente, que essa responsabilidade que ela abraça enquanto está mentindo, para se preservar, a incidência da lei será muito diferente do que, por exemplo, uma pessoa que ela age com um estelionatário, por exemplo, que a vida dele profissional é enganar as pessoas. Então, lembrem-se, a mentira é uma desvirtude, ela não é algo positivo, ela, em qualquer situação, ela estará sempre nos arranhando por nós termos, é, por nós termos agido com ela, falado a mentira, mas ainda assim, cada caso será visto pela misericórdia divina segundo o tamanho evolutivo do ser, segundo o seu entendimento sobre a vida e tudo mais. Tudo bem? Deu para entender? Fala, Bruno. Temos perguntas, tá? Posso começar? Eu vou te mandar aqui no chat. Como a mentira afeta o nosso perispírito e nosso processo evolutivo? Espera aí, gente. Deixa eu só... Porque eu não sei o que aconteceu, não, mas realmente minha tela foi para beleléu. Ai, achei. Ok, vamos lá. Como a mentira afeta o nosso perispírito e nosso processo evolutivo. Então, eu já falei aqui com vocês, já comecei a falar sobre isso, quando eu disse que a mentira, a gente acaba mazelando o nosso perispírito. Lembra? Por quê, gente? Vamos lá. Bruno mentiu para a Catilei e falou com ela que ela ficava linda naquela roupa. A partir do momento que a Catilei viu que o marido ficou fascinado pela sua beleza, o que Catilei faz? Ela só vai sair com essa roupa agora. Para todo lugar. Principalmente os mais chiques. Bruno quer levá-la para jantar num restaurante finérrimo, vai Catilei com aquela roupa. E quando a gente mente, gente, quem é aí que tem coragem de desmentir o que mentiu? A maioria de nós vai tentar manter a mentira, não quer ser flagrado nela. E aí, neste caso, o que o Bruno faz? Primeira vez ele, né, aquele sorrisinho meio, né, a la Bruno, né, de ladinho assim, ele, vambora, meu amor, você tá maravilhosa. No segundo momento, vai de novo, nossa, que você tá com esse vestido que eu amo. Num terceiro momento, quando seria uma cerimônia para homenagear o Bruno, ele teria que levá-la lá para o palco. O Bruno ele falou: não tenho coragem de fazer isso. E aí o Bruno vai e fala assim com a Catilei: Catilei, você sabe que eu amo esse vestido, mas você não poderia ir com outro, não? Aí vocês sabem como é mulher, né? Por quê? Não, mas você fica linda com esse vestido, mas aqui hoje é uma cerimônia. Não, mas por quê? Você não falou que eu fico linda? Gente, nessa hora a mulher cava, cava, cava e o homem cai. Ele se deda. E aí, neste caso, ele acaba falando: não, sabe o que é? Eu falei isso para você porque eu te amo, você fica linda de qualquer jeito, mas essa roupa não te valoriza. Pronto. Verdade foi falada. Observem que até o Bruno falar isso, que ele vai, por alguns dias ele vai padecer, mas depois que ele mentiu sobre essa roupa, e a probabilidade da Catilei vestir essa roupa de novo é alta, todas as vezes que o Bruno a vir com essa roupa, ele vai sofrer. Não é um sofrimento lá, né, do fundo do ser dele, mas ele vai sofrer porque ele vai ter que manter uma mentira. E a nossa natureza, ela não está em sintonia com a mentira.
a nossa natureza que eu falo é natureza divina, não evolutiva, porque na evolução nós estamos nesse patamar de mentira ainda, infelizmente. Nós até justificamos as nossas mentiras. Então, quando nós falamos, quando o Bruno chega para a Catilei, todas as vezes que ela sai com essa roupa, ou ela nem está com essa roupa, mas ela pergunta para o Bruno: ah, essa roupa que eu estou usando, ela é melhor do que a outra? Sabe, tudo isso, o Bruno ele vai sofrer, porque ele vai ter que ficar sempre atento para manter algo que o seu cérebro não vai fixar, porque a mentira, com o passar do tempo, ela se deturpa. A verdade não. Ok? Se vocês observarem, eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas, por exemplo, uma testemunha de um crime, normalmente, quando vai se passando o tempo, se ela mentiu na primeira vez, normalmente, passando o tempo, ela acaba não conseguindo sustentar a mentira que ela contou no primeiro momento. Por quê? Porque se ela não anotar a mentira dela, o que vai ficar fixo na sua cabecinha vai ser o evento que ela assistiu, e não o que ela inventou. Entendem o que eu quero dizer? Então, é um sofrimento para uma pessoa ter que ficar sustentando mentiras. E é claro, vamos lá, voltando para o Bruno e Catilei hoje, porque eles são minhas cobaias. O Bruno não só mentiu para a Catilei sobre o vestido, sabe? O Bruno mentiu sobre outras coisas também. Tipo, ele está fazendo uma festa surpresa para ela, não pode contar para ela, e ele fica o tempo todo assim: eu não posso contar, eu não posso contar, eu não posso contar. Apesar da Catilei odiar surpresas, né? Não sei, não sei, mas assim. E aí, o Bruno fazendo essa festa surpresa aí para a Catilei, tem que pensar no vestido que ele não gostou e na festa surpresa. E aí vem outras tantas coisas, gente. Por quê? Porque para a festa surpresa ele tem que mentir para ela sobre onde que ele foi na segunda-feira, que ele foi comprar o bolo, mas ela não sabe o que é o bolo. Ah, ele foi lá não sei aonde encomendar os balões, né, de festa, porque ele quer fazer aquela festa tipo criança, quer botar balão, quer botar florzinha, porque ele quer fazer uma festa super legal para ela. Não importa, Bruno, não importa que você tenha boa vontade ou não nessa hora, é o que está vindo na cabeça. E aí o Bruno vai, e em todos esses dias ele tem que sair mentindo para ela. Claro que no final, né, a qualquer momento, se ele falar com ela que ele mentiu por causa do aniversário dela, vai perdoá-lo. Ela vai perdoá-lo. Mas é mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente começa a falar uma mentira para sustentar todas as outras mentiras que vêm a partir dessa primeira mentira, é bastante extenuante. E o tema que nós estamos conversando hoje, que é o peso da mentira, ele é exato aquilo que nós vivenciamos quando nós resolvemos mentir. A gente carrega um peso do mundo, porque a mentira, ela pesa a nossa consciência, ela pesa os nossos ombros, ela pesa para nós que queremos sustentá-la. Tudo bem? Fala, Bruno. A mentira deixa marcas espirituais e como isso se manifesta na encarnação ou desencarnação? Ah, meu Deus, eu esqueci de responder a pergunta anterior. Desculpa, gente, eu esqueci. Porque fala como ele afeta o nosso perispírito e o nosso processo evolutivo. E o que acontece? Ela afeta, sim, o nosso perispírito, porque ela nos traz mazelas por causa dessas angústias, por causa dessas ansiedades, por causa da frustração da gente não poder contar a verdade, seja por que motivo for. Tudo isso faz com que o nosso perispírito ele possa ir se mazelando. E é aquela história que eu falei para vocês, a partir do momento que nós começamos a mentir e vemos que a mentira ela nos tira de enrascadas muito mais rápido do que contar a verdade. Em algumas situações, claro, gente, não é em tudo. Mas
Na maioria das vezes, quando a gente se vê enrascada, é muito mais fácil você buscar uma mentira para você cortar o assunto do que você buscar uma verdade para você ter que justificar determinadas situações. Então, na maioria das vezes, a gente acaba se utilizando dessa mentira e vendo a facilidade que essa mentira nos traz. Por quê? Porque normalmente quando a gente, lembra que eu falei, eu minto e eu vou sustentando essa mentira. Então, a maioria das vezes, essa mentira só vai ser descoberta no futuro. Então, eu sempre fico com a sensação de que eu escapei ileso de determinada circunstância, até que descobrem a minha mentira. Aí é que vem o aprendizado, na maioria das vezes. Então, a mentira vicia porque ela é mais fácil de ser usada, porque ela nos traz mais facilidade para nós sairmos de enrascadas. Então, a gente começa a utilizá-la. E como para tudo na vida é pela prática que a gente vai buscando a perfeição, quanto mais eu minto, melhor eu vou ficando em mentir. E aí, pronto, né? O que acontece? A partir do momento que eu me vicio em mentir, acontece aquilo que a Suzana nos perguntou. Você chega a um ponto que você já nem sabe mais qual é a verdade. Por quê? Porque eu menti. Chega uma hora que você fala assim, eu já nem sei mais o que é, porque eu já justifiquei, já fiz tanta coisa para eu poder montar uma verdade sobre aquela verdade, uma verdade inventada sobre aquela verdade, que chega a um ponto que eu já não sei mais qual é a verdadeira verdade. E aí, neste caso, o que eu faço? Se eu me vicio em mentir, eu estou, entre muitas aspas, regredindo evolutivamente. O que seria regressão evolutivamente? A partir do momento que nós não regredimos nunca. Mas é só aquela ideia de que parece que a gente joga uma âncora e vai tentando ir para frente e não vai. Por quê? Porque a energia, a sintonia de um mentiroso é uma sintonia de planetas mais primitivos, tipo provas e expiações, não de regeneração, não de mundos felizes. Então, no nosso processo evolutivo, o que eu faço? Eu jogo a minha âncora para eu me manter em planetas ainda menos evoluídos, ainda no início do campo da evolução. Agora eu respondi, Bruno. Aí a outra é. Deixa eu ler aqui. A mentira deixa marcas espirituais. Como isso se manifesta na encarnação ou desencarnação? Ok. Tem a ver com a pergunta anterior. Sim. Ela deixa marcas, sim. Se nós pensarmos perispiritualmente, como eu disse, né, a gente acaba mazelado. Perispiritualmente, para quem tem olhos para ver no plano espiritual, você tem as marcas da mentira e no plano espiritual, por exemplo, você não as esconde. Então, perispiritualmente, quem tem os olhos para ver consegue identificar aquele que ainda está num patamar evolutivo baixo e no seu perispírito, e possivelmente para poder retirar essas marcas espirituais, outras vidas encarnadas serão necessárias. Por quê? Porque dependendo das mazelas que nós introjetamos no nosso perispírito, mesmo fazendo recuperações perispiríticas, nós não conseguimos retirar todas as mazelas. É só pelo corpo físico que filtraria essas marcas, e aí depois do seu desencarne, que o seu perispírito estaria mais limpo, imaculado, né? Ok? Como isso se manifesta na encarnação ou desencarnação, foi aquilo que eu falei para vocês também lá no início. A partir do momento que eu, por exemplo, sou uma pessoa que acha mentira a melhor ferramenta que eu posso usar, a partir do momento que eu me utilizo da mentira em qualquer circunstância, não tendo nenhuma fidelidade à verdade,
possivelmente eu posso vir no plano espiritual com algumas doenças que serão um reflexo dessa atitude de mentir. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu minto muito e eu tenho uma necessidade de me depurar nessa circunstância, eu posso, às vezes, vir como uma pessoa muda. Para quê? Para eu não, o máximo possível, eu não me utilizar da palavra para construir mentiras. Porque vocês podem falar o seguinte: ah, mas tem as libras, né? A libra também é uma forma de comunicação. Sim, mas lembram como a palavra cria? Claro que a libra também cria, mas ela ameniza a força da palavra. E aí, pela força da palavra, às vezes, para eu tentar minimizar a história da mentira, eu, às vezes, posso vir sem a voz, ok? Então, isso também é uma forma de eu, enquanto encarnado, ter essas consequências, vivenciar essas consequências, uma mudez, uma patologia em relação à mentira e outras tantas coisas que podem acontecer. Por exemplo, um mentiroso, ele também tem dificuldade de encarar a realidade. Então, essa pessoa, por exemplo, no futuro, ela pode acabar se direcionando para uma senilidade em pouco tempo. Às vezes, ela pode ser uma pessoa muito nova e ter quadro de senilidade muito nova. Então, cada caso é um caso. Isso aqui, gente, não é que toda pessoa que tem isso, não. Só estou dando aqui alguns exemplos. Isso pode acontecer, pode. Tudo bem? Se nós pensarmos na desencarnação, de novo, quando nós falamos sobre a desencarnação, a minha vibração em sintonia ela está em patamar mais baixo, significando dizer que a probabilidade é que eu saia do plano material, chegando no plano espiritual, eu seja arrebatada para as zonas de umbralinas, para as zonas de refazimento, tá bom? Fala, Bruno. Omitir é mentir? A exemplo, diante de uma pessoa muito debilitada e doente, você vai visitá-la e fala para a pessoa que ela irá melhorar, mesmo que ela esteja com os dias de vida contados? Em muitas circunstâncias, nós não temos como retirar da omissão o seu quadro de ser uma mentira, ok? Então, por exemplo, se eu omito uma verdade porque eu tenho um interesse por trás desta omissão, e com isso eu acabo alterando uma realidade, esta omissão é sim uma mentira, ok? É claro que em determinadas circunstâncias, a gente pode achar que a nossa mentira é uma mentira boa, como neste exemplo que foi dado. A pessoa está para morrer e a gente não fala isso com ela. Mas aí eu vou fazer o seguinte questionamento. A partir do momento que nós não falamos para a pessoa o quadro real em que ela está vivendo, ou seja, nós não falamos com ela que ela vai desencarnar daqui a um tempo, será que nós não estamos retirando dela a possibilidade dela fazer uma análise mais profunda e, às vezes, até ela tentar corrigir alguns equívocos da vida material, ainda na vida material? Então, por exemplo, uma pessoa que ela, em razão de orgulhos e vaidades, essa pessoa deixou de falar com o filho. Chega no final da vida, as pessoas não querem falar com essa pessoa, que ela vai morrer, ela não está sabendo, e ela não tem a oportunidade de poder voltar às pazes com este filho, porque ela não teve também a oportunidade de fazer uma análise diante da morte. Lembrem-se que
É muito dito isso. O hospital é um dos melhores locais de uma análise pessoal, não é? Por quê? Porque é quando a pessoa ela vê as coisas fora do controle dela, no hospital. Imagina quando a gente sabe que a gente vai morrer. Ah, mas muitas pessoas elas entram em depressão e morrem logo. Ok, ia morrer, não ia? Eu sei que vai parecer muito maquiavélico da minha parte, mas a pessoa, no momento em que ela descobre a verdade, ela tem o direito de escolher. Não é isso que nós estávamos brincando e falando aqui? Que nós temos o livre-arbítrio e que a gente, né, não pode tirar o nosso livre-arbítrio? Não é isso, Suzana? Então, se não pode tirar o nosso livre-arbítrio, a gente também tem o direito de uma situação em que nós estamos para abandonar uma etapa da nossa vida, a gente deveria ter o direito da gente fazer algumas escolhas importantes neste momento, como no exemplo que eu dei de um pai que por orgulho não fala com o filho, mas no momento da morte seria a oportunidade ímpar para ele mandar chamar esse filho e pedir perdão. E ele não fez isso, porque ninguém falou com ele o estado em que ele se encontrava. Mas as pessoas tiveram boa intenção, tiveram sim. Só que este espírito, por exemplo, quando chega do outro lado e descobre que as pessoas que ele amava sabiam disso, ele pode culpá-las. Por quê? Porque ele tinha lá na cabecinha dele que se ele soubesse que ele ia morrer, ele teria feito as pazes com o filho. Ou porque é mais fácil botar a culpa no outro. Só isso. Não importa. Então, neste momento, quando a gente pensa nessa ideia de que, poxa, é uma mentira boa, a gente não quer preocupar essa pessoa, não quer que ela seja feliz nos últimos dias da vida dela, mas ela ainda tem coisas para escolher, ela ainda tem coisas para resolver. E ficar nessa ignorância pode fazer com que ela fique muito entristecida pelo fato de não ter podido utilizar os últimos dias da vida dela como ela efetivamente gostaria de viver. E aí? Quais foram as respostas que vocês deram para si mesmos? Será que se vocês estivessem nessa situação, vocês não gostariam de saber também? É uma coisa a ser pensada. Jesus, ele nos falou, faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Mas lembrem-se que, muitas vezes, para que nós possamos mentir, a gente se ilude com a verdade que a gente gostaria de ter. Então, a gente olha e fala, mas eu gostaria que não falassem para mim. Pode ser uma mentira que você está contando para si mesmo. Porque se você realmente se colocasse naquela situação, você ia olhar e falar assim, não, eu gostaria de saber, porque nesses últimos dias eu gostaria de botar meus papéis em dia, eu gostaria de falar aquilo que eu não falei para o meu marido, para os meus filhos, e assim sucessivamente. E eu gostaria de largar tudo e ir para um jardim, botar o pé no chão na grama. Não importa. Às vezes a pessoa tem algumas coisas que ela quer muito fazer e não fez, porque ela estava escravizada à vida material. Quem sabe? Bruno? Fugir de certas verdades, mentir para si mesmo é se sabotar? Eu não consigo dar outra resposta que não seja assim, né? Quando nós estamos vivenciando a nossa vida, todas as experiências que nos chegam com um propósito. Se essas experiências nos chegam com um propósito, significa que essas experiências elas são importantes para nós. Então, quando eu fujo de certas verdades, eu estou fugindo dessas experiências. Eu estou fugindo do que a misericórdia e justiça divina entendem que é melhor para mim. E aí,
eu mentir para mim mesma para que eu não possa encarar essas circunstâncias é me auto-sabotar. É eu não aprender as lições que foram trazidas nessa experiência. Vou ser castigada por isso? Não. Não existe castigo na lei divina. Existem outras experiências que virão no tempo certo, na hora certa, para que eu possa vivenciar a experiência que eu fugi, só que um pouco mais complexa, em razão de eu não ter me dado a oportunidade de vivenciar a experiência mais simples por medo. Aí vocês podem, eu posso até falar com vocês o seguinte, ok, talvez o fato de nós termos fugido dessa experiência foi a revelação que essa experiência queria nos trazer. Porque se eu fugir dessas verdades, eu vou me enxergar hoje como eu estou, covarde diante dessa circunstância, uma pessoa que necessita mais do que nunca praticar o enfrentamento das dificuldades. Então, às vezes a gente fala, nossa, perdi uma experiência. Não. O fato de eu ter fugido não significa que eu perdi a experiência. Só significa que eu tive algum outro aprendizado. Tudo bem? Fala, Bruno. A Suzana contribuiu aqui, ó. Renato Russo cantava: mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. A próxima. Como podemos trabalhar moralmente para sermos mais verdadeiros conosco e com os outros? Perdão. Eu só gostaria de fazer um comentário a respeito do comentário da Suzana, que é o seguinte: por que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira? Porque você, a pessoa que mais deveria confiar em você é você mesmo. A pessoa que tem em si o seu maior apoio, normalmente é a pessoa que mais consegue progredir. Então, uma pessoa que confia em si mesma, uma pessoa que se ama, uma pessoa que se perdoa, uma pessoa que tem um olhar carinhoso e caridoso para consigo, é aquela que normalmente ela evolui mais rápido. Então, quando nós falamos sobre a ideia de que mentir para si mesma é uma das piores mentiras, é porque você está sendo o seu pior algoz, o seu autossabotador, tudo isso. Você está limitando a sua capacidade de crescimento evolutivo e espiritual. Por isso ela é uma das piores mentiras. Além do mais, pensa bem, no seu consciente você está falando uma coisa, no seu inconsciente você sabe qual é a verdade, e olha a luta interna, a batalha interna que você tem dentro de si. Explosões, lutas armadas, tudo dentro do seu campo, templo interior. E você sabendo que quem está provocando a desarmonia do seu templo é você mesmo. Vamos ter um pouquinho mais de amor por nós, né? E vamos deixar de mentir para nós, vamos ser verdadeiros conosco e, se possível, com o outro, né? Vamos repetir a pergunta, Bruno, por favor? Sim, como podemos trabalhar moralmente para sermos mais verdadeiros conosco e com os outros? A melhor forma de nós nos trabalharmos moralmente é nós valorizarmos quem nós somos, é nós nos darmos a chance de nos enxergarmos como filhos de Deus e merecedores do amor do Pai. Começando por aí, a gente vai começar a perceber o amor de nós para conosco, ou seja, o amor nosso para conosco. Nós vamos começar a perceber que transbordará de nós o amor nosso para o outro, e a harmonia entre
aqueles que estão vivenciando uma mesma vida, ou seja, as pessoas que estão ao meu redor, as pessoas em relação a mim, eu em relação às pessoas, Deus em relação a mim, eu em relação a Deus. Vai haver uma harmonia e é impossível nós não evoluirmos nessa harmonia. Vocês podem falar assim, mas está havendo um contrassenso porque parece que você estaria numa zona de conforto e a gente acaba não evoluindo tanto na zona de conforto. Não, 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 não. Porque quando eu estou falando dessa harmonia de mim para com o outro, de mim para comigo, de mim e o outro para comigo, todo esse processo, eu estou falando de um trabalho diário, de uma prática diária. Eu estou falando de esforço, de determinação, de trabalho. Então, nós não estamos numa zona de conforto. Nós estamos o tempo todo tentando nos superar, mas com carinho e amor. Não numa guerra, não numa batalha, não para vencer batalhas, mas só uma superação pessoal. Dar o nosso melhor a cada dia, sem nos aviltarmos. Então, neste caso, nós não estamos numa zona de conforto, mas nós estamos construindo harmonia, paz e vivendo isso. Através do trabalho, através do nosso esforço, através da nossa determinação. Percebem a diferença? Então, se nós fizermos isso, nós estaremos sendo verdadeiros conosco e com os outros. Ah, vamos lá. Mas olha, a Adriana, todo mundo acha que a Adriana é uma pessoa super calma, super tranquila, gosta de todo mundo, né? Na verdade, não, gente, é só um exemplo. Mas vamos lá. Só que a Adriana, lá no fundinho dela, a Adriana não gosta do Bruno. Desculpa, Bruno, você é meu exemplo. A Adriana não gosta do Bruno. Não gosta. Mas a Adriana, todo dia, quando ela vê Bruno, ela bota um sorriso na cara e ela vai, abraça o Bruno, fala como é que você tá. A Adriana está sendo falsa, ela não está sendo verdadeira. É essa a verdade? Não. Sabe por quê? Porque se a Adriana faz isso com o Bruno, não gosta do Bruno, mas está buscando aprender quem é o Bruno, enxergar um Bruno que ela agora não consegue enxergar, por isso que ela não gosta dele, que ela está tentando aprender a compreender esse lado do Bruno que não, sabe, não bate com o dela. A Adriana não está sendo falsa, gente. A Adriana está buscando uma Adriana melhor na vida dela. Então, não é porque ela é falsa. A Adriana estaria sendo falsa se ela chegasse para o Bruno e falasse, nossa, como eu te adoro. Ok, aí é falsidade. Não é isso que ela está sentindo ainda. Mas ela pode chegar e falar, Bruno, como eu gosto de te encontrar. Por quê? Porque Bruno, pelo jeito, é o calo dela, né? Faz com que ela, né, aprenda o tempo todo como lidar com uma outra pessoa que ela não tem tanta sintonia. Então, também vamos buscar o entendimento daquilo que é mentira e daquilo que é esforço. Porque se eu, por exemplo, posso não gostar do Bruno, mas eu estou me esforçando para compreendê-lo, me esforçando para tê-lo como um bom colega de trabalho, me esforçando para ser uma boa amiga dele, não significa minha falsidade, significa meu propósito. Percebe? Ah, então agora eu vou pegar a Adriana de jeito. E se ele perguntar se você gosta dele, o que, é que você vai responder? Ai, meu Deus, eu não sei a resposta. Peraí, deixa eu pensar. Ai, meu Deus, eu me peguei aqui no laço. Então, nesse momento, eu posso chegar para o Bruno e falar o seguinte, Bruno, eu tenho que admitir que quando eu te conheci, meu bico não bateu com o seu bico, não. Mas a cada dia que passa, eu estou compreendendo mais você. Resposta boa, Bruno? Eu acho, a gente pode continuar amigo, né? Então, por que, gente? Porque eu não preciso mentir para o Bruno.
eu posso falar aquilo que eu sinto. E posso falar com ele, eu quero gostar mais e mais de você cada dia. Porque é o meu propósito. Eu não preciso chegar para o Bruno e usar de toda a minha grosseria para falar com ele assim, eu não gosto de você não, estou tentando com todas as forças do meu ser, porque a espiritualidade diz que eu preciso evoluir. Eu preciso falar isso, preciso? Eu não preciso. Eu já tenho entendimento hoje para compreender que se eu der uma resposta dessa, eu vou magoar o Bruno. E eu não gostaria de ser magoada dessa forma. Então, eu não vou fazer isso com meu amigo Bruno, amado, idolatrado, salve, salve. Né? Não vou fazer isso com ele. Percebem? Então, gente, vamos, sério mesmo, vamos colocar em nós a possibilidade de nós mentirmos menos. Sabe? Aquela possibilidade de, às vezes, a gente usar da nossa, não é franqueza, é sinceridade, de nós levarmos no nosso verbo a sinceridade na busca de um melhor viver. Agora, a gente também pode chegar e falar assim, Bruno, pergunta isso agora não, me dá mais 2 anos. Me dá mais 2 anos, Bruno, mais 2 anos, ó, vou chegar lá. Ok, mas vamos buscar o cristão que há em nós para dar esses tipos de resposta. Tudo bem? Vamos lá, Bruno? Jesus afirmou: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como essa frase se relaciona com a evolução espiritual? Sempre Jesus, né? Sempre Jesus. Jesus, ele não deixou nenhum aprendizado para trás. Nenhum. Quando Jesus ele nos fala sobre isso, que nós vamos conhecer a verdade e essa verdade nos libertará, ele está falando de vários patamares de nossa vivência, vários patamares. Jesus ele está falando nisso, neste momento, ele também está nos falando sobre a história de nós não mentirmos para nós. Porque se eu conheço a verdade pela qual eu vivo, eu estou liberta de todas as correntes que me escravizariam a uma mentira que eu gostaria de sustentar. Jesus, quando ele fala essa frase, conhecereis a verdade vos libertará, é porque ele sabe que quanto mais nós adquirirmos entendimento, conhecimento, sabedoria, mais nós estaremos livres das correntes de nossa ignorância. Porque a nossa ignorância, gente, apesar de nós afirmarmos, brincando de vez em quando, nós afirmarmos que a ignorância é uma bênção, né? Que às vezes o fato de nós não sabermos algumas coisas, a gente ainda vive em paz, mas por incrível que pareça, a ignorância ela também ela nos massacra em determinados lugares que a gente poderia já não mais vivenciarmos, é outra palavra, nos atermos a esses lugares quando a gente descobre o que poderia ir além daquela mentira que nós estamos contando. Então, eu vou dar só um exemplo para vocês entenderem o que eu quero dizer. Por exemplo, eu chego e eu falo que no mundo só o planeta Terra ele é habitável e nós não podemos, não, melhor, vão para aqueles filmes apocalípticos. Aconteceu várias bombas atômicas, nós somos tudo para o subterrâneo, né? Assim, esses filmes apocalípticos. Nós vamos para o subterrâneo e ficamos lá. E ninguém tem notícia lá da superfície. Ninguém tem notícia da superfície. E aí, o que se passa? Todas as pessoas que a gente tem contato através daqueles rádios super antigos, né, que não precisam de muita coisa, eu não sei como é que chama aquilo. Eu acho que é tipo rádio de caminhoneiro, não tem aqueles que todo mundo se comunica? Eu não sei o nome desse rádio. Se alguém souber, me fala aí. As pessoas elas ficam se comunicando, mas como elas estão dentro desses bunkers,
as pessoas, o que elas falam, eles se comunicam entre si, mas não sabem o que está acontecendo, e falam que todas as vezes que alguém vai embora, não volta, então é porque ela morreu. A pessoa foi para a superfície, morreu, porque não voltou. E aí, o que acontece? Passa-se os anos, e a gente fica ali. Rádio amador, valeu, Denise. Rádio amador. Normalmente é esses aí que passam nesses filmes loucos de zumbis e tudo mais. Aí, o que acontece? A gente fica lá nos bunkers, fica lá no subterrâneo, e todo mundo reafirmando alguma coisa. Não, ainda nós não podemos ir lá para cima, não tem condição, papapá, papá. A mentira, gente, é a mesma coisa. Se nós não tivermos coragem de ultrapassarmos a porta que nos separa a verdade da mentira, se nós não tivermos a coragem de ultrapassarmos essa porta, nós vamos continuar vivendo no subterrâneo. E nunca vamos ter a ideia de ir para a superfície, que há muito tempo já se descontaminou, porque o que aconteceu, o planeta já se regenerou e nós estamos ainda, nós que eu falo, né, aqueles que vieram depois de nós, ainda estão ali sem querer comprovar o que pode ser verdade e o que pode ser mentira. A maioria de nós se coloca nesses bunkers. A maioria de nós se coloca no subterrâneo da nossa consciência. E aí, por medo, a gente vai contando mentira para nós, para a gente não ter que enfrentar essa nova vida, que seria voltar para a superfície, encarar o sol, mas todas as adversidades de um lugar que a gente já deixou de conhecer. Então, que a gente possa, assim, deixar esse bunker, que seria os nossos medos, a nossa sombra, e que a gente possa ir para o sol, verificar se já é tempo de mudarmos de vida. Fala, Bruno. Qual o papel da verdade no processo de iluminação da alma? A verdade é luz, né? Não, não duvidem disso. A verdade é luz. E se a verdade é luz, então significa que ela é uma ferramenta imprescindível para nós mantermos a luz brilhando. Ela é uma das ferramentas que, com o passar das nossas vivências, ela será uma das ferramentas que nós mais aprimoraríamos, acho que é isso, e a utilizaríamos em todos os outros planetas mais evoluídos do que o nosso. E por incrível que pareça, quando nós estivermos mais equiparados, né, em termos evolutivos, contar uma verdade jamais nos ofenderá. Nem para quem escuta, nem para quem fala. Perdão. Porque quando nós estamos num lugar aonde a gente começa a perceber que a verdade ela é dita de coração puro, e o que eu chamo de coração puro, eu não estou falando de alto nível evolutivo, mas de que as pessoas elas buscam sempre o melhor para o outro e para si mesma. Então, neste momento, quando alguém vier falar uma verdade para nós aqui enxergaremos o amor com o qual a pessoa falou conosco a sua verdade. E aí não haverá ofensas. E aí, também, em razão disso, não haverá necessidade de perdão.
Porque de tudo que nós estamos falando aqui, nós jamais poderemos esquecer que, associado à prática da, da, da nossa. Vou mudar a frase porque essa palavra sumiu. Quando nós falamos de mentira, nós estamos falando sobre perdão. Quando nós estamos falando de mentira, nós jamais conseguiremos tirar deste campo de realidade a aplicação do perdão em algum momento. Porque, como eu falei, a mentira, ela sempre será descoberta. Vocês podem falar assim, mas ó, deixa eu falar uma coisa. Eu falei uma mentira quando eu era criança, lá atrás, com meu pai, até hoje ele não descobriu, ó, eu estou ileso do processo. E meu pai já foi para o outro lado da vida, então, ó, saí ileso do processo. Menti e me dei bem. Aí eu chego para vocês e falo assim, tá, ele acabou de descobrir que você mentiu para ele. Ele acabou de descobrir que você mentiu para ele. E se ele hoje já sabe ler mentes, acabou de descobrir a mentira também. Ou seja, gente, no final, a mentira ela sempre será vista de uma forma ou de outra, descoberta de uma forma ou de outra. Por quê? Porque nós, a partir da nossa criação, nós nos tornamos seres eternos. Agora a gente não se acaba mais. E se a gente não se acaba mais, gente, acabou. O que a gente fez aqui, em algum momento, esse negócio vai ser visto. Seja por alguém, seja por nós. Porque essa alguma coisa que nós fizemos, como nós já conversamos desde o início desse bate-papo, tudo que nós fizemos e que não esteja em consonância com as leis divinas, isso é um espinhozinho no nosso jardim. E que nós vamos ter necessidade, né, de aparar esse espinhozinho. Da gente poder compreender que isso aí não é legal. Mesmo que a gente aprenda de uma forma que a gente nem saiba sobre essa verdade, né, sobre essa mentira, desculpa, mas tudo que nós aprendermos aqui vai ter um reflexo em todas as mentiras que estavam diante da mesma realidade. Percebem? Então, vamos ser honestos conosco, que pela nossa honestidade a gente vai evoluir melhor. Nós vamos seguir essa escada de uma forma mais simples, com menos dor e sofrimento, com mais fôlego, e, com certeza, daqui a pouco, nós vamos estar muito felizes por nós percebermos que a gente agora já consegue conversar de uma forma mais honesta, menos degradante do nosso próprio ser. Tudo bem? Tem mais perguntas, Bruno? Não. Não? Suzana, você quer falar alguma coisa? Não? Ok. Então, o que eu precisava falar, eu falei. Eu espero que a gente possa realmente analisar com muito carinho os momentos em que nós acabamos nos utilizando das mentiras boas ou não tão boas, para nós podermos levar acalento a pessoas que nós amamos, nos safarmos de experiências que a gente temeu enfrentar, e, de repente, dessa forma, a gente vai conseguir enxergar em nós potenciais incríveis e uma lapidação de nós mesmos para nos tornarmos cristãos melhores. Porque quando a gente elabora respostas verdadeiras, falando verdades, né, para as pessoas de uma forma cristã,
nós também estamos na prática do cristão que há em nós. Tá bom? Agradeço por estarem aqui comigo hoje. Agradeço por vocês estarem com tanta boa vontade de angariarem compreensões, entendimentos para a vida de vocês. E que bom que a gente pode fazer isso juntos, porque com certeza, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas no nome de Jesus, lá ou conosco ele estará. Tá bom? Obrigada, Moema. Fico muito feliz. Eu fico muito feliz de ver sempre a sua mensagenzinha para o palestrante do dia. E que bom que a gente pode fazer um pouquinho de diferença na vida de cada um de vocês. Suzana, você pode não dar palestra, mas você também faz diferença na vida de todas as pessoas, tá bom? Não é só pela palestra, né? Tá bom? Ó, tá bom? Um beijinho para todos. Vamos fazer nossa oração. Vamos deixar surgir o nosso ser mais honesto, aquele ser que quer viver a vida conforme os ensinamentos de Jesus, aquele ser que hoje busca muita compreensão para poder vivenciar esta vida material e espiritual de uma forma que todas as mazelas possam ser filtradas, retiradas do nosso corpo perispiritual e deixadas aonde o seu pó se transformará em algo útil para este grande universo. Pai, queremos muito que o Senhor possa nos iluminar no nosso caminhar, derramar sobre nós uma chuva de encanto e beleza que só o Senhor pode nos dar, e muito amor, para que transbordemos para todas as pessoas e para nós mesmos nessa nossa caminhada. Agradecemos porque na nossa construção nos deu a oportunidade de vivenciarmos vidas maravilhosas. E quando vivenciamos vidas que não compreendemos, ainda assim, somos alvos do seu amor. E por enxergarmos isso, nos libertamos da mentira que nos ilude e nos leva a sentimentos não tão bons. Que nós consigamos dar os nossos passos sempre na certeza de sua presença conosco. Assim seja.